Cristão profissa na área aí, boa noite, boa tarde, bom dia para você que está assistindo aí. Primeiro agradecer você que se inscreveu, você que curtiu, você que compartilhou, você que está dando feedback para a gente, muito obrigado, porque isso tem nos ajudado a acrescentar aqui nos novos episódios. E eu quero agradecer a vida do Léo, a vida do Fernando, o casal abençoado que está aqui para nos ajudar hoje. Show. Não é não, Léo? Com Toca aí. certeza. E aí, gente, muito obrigado. A paz aí a todos vocês. Nós estamos muito felizes por toda a repercussão que o canal está dando, pelas inscrições, pelos comentários. Nos ajude mesmo, puxa a nossa orelha, pede aí para que toda a família se una para nos ajudar aí a fazer com que esse projeto cresça sempre. E é isso, nós estamos aqui muito felizes, né? Nosso segundo episódio com esse casal maravilhoso. Depois a gente vai apresentar para vocês aí. E o nosso amigo Fer, né? Fala aí, Fer. Toca, Fer. Pessoal, obrigado aí pelas curtidas, obrigado por compartilhar, né, esse canal, que ele veio para abençoar, né, a vida de muitas pessoas, essa é a nossa intenção. Então compartilha aí com o maior número de pessoas possíveis, tá? Que o que a gente tem para trazer aqui é um pouquinho daquilo que está no nosso coração, um pouquinho daquilo que Deus derrama nas nossas vidas e a gente quer transbordar essa unção para a vida de vocês. Então curte, compartilha, deixa seu feedback pra gente aí, algum tema que vocês queiram ouvir nos próximos episódios e pra cima deles. Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus, vamos lá. Então é isso aí. Começando o segundo episódio e pra você aí que tá chegando aí, conhecendo um casal abençoado aí, jovens, né? E é o segundo episódio nosso, Gabriel, Raíssa. Agradecer vocês por estarem aqui, por nos ajudar a fazer mais um episódio, né? Compartilhar aí com as pessoas um pouco daquilo que Deus tem feito na vida de vocês, para que nós possamos transbordar, né? Assim como o Fer falou, transbordar aquilo que o Senhor tem feito e impactar outras vidas. O sorriso transbordante do casal profissional. Ó, aí sim! Aí sim! Aí eu queria um pouquinho já, primeira pergunta aí, conhecer vocês. Quem é o Gabriel, quem é a Raíssa, se puder dar um feedback um pouquinho aí. Prazer, sou o Gabriel, eu moro aqui em Itatiba, né? Sim. Trabalho com arquitetura, tenho 27 anos. Top. E, uma honra estar aqui, tô com a minha noiva. Estamos noivos, logo vamos estar casando. É isso aí. Um mês e pouquinho, estamos animados. Glória a Deus, reta final, hein? Bora lá. Cara. Deus abençoe. Glória a Deus. Bom, eu sou a Raíssa, eu tenho 26 anos, agora eu moro em Itatiba, mas eu nasci em Campinas. Tô aqui com meu noivo, a gente congrega na Igreja do Nazareno. Sim. E é isso aí, a gente tá aqui, agradecemos também o convite que vocês fizeram, a gente ficou muito feliz. Top. E é isso aí. Obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe. Amém. É isso aí. E aí, cara, trazendo um pouquinho disso que a gente tá conversando, né? Vocês como jovens, né? Vocês que também na Igreja do Nazareno lá têm ajudado na juventude, né? Na JNI lá, nos projetos, têm se envolvido com o Senhor aí, se envolvido com o povo de Deus. A gente trouxe um tema aí que é transformando a juventude ao seu redor, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco, né? Uma segunda pergunta aí, né? Como vocês veem essa geração? Como, né? Essa geração nova, essa conectividade, algumas ações que vocês já conseguem identificar, a maneira de comunicar. Queria que vocês passassem um pouco pra gente como é que é essa experiência que vocês têm diretamente com o jovem. Cara, eu percebo uma geração, uma juventude, falo por nós também, muito faminta, cara. Muito faminta, muito sedenta, sabe? Sim. Por conhecer as coisas, sabe? Por mergulhar, por pesquisar, por entender, sabe? Legal. Muitas vezes são coisas que a gente se identifica, muitas vezes não, né? Mas eu percebo uma geração assim que é faminta, cara, que gosta mesmo de ir a fundo de algumas coisas, sabe? Sim. E, às vezes a gente encontra pessoas que
de olho, né? A gente olha, não se identifica de cara, mas na hora que você vai conversar, você vê que, o cara, sabe, tá fundo em alguma coisa, conectado, sabe? Então eu percebo isso, que as pessoas elas são muito famintas, e eu acho que o principal ponto em relação à juventude é do que, né? Elas estão se alimentando, do que nós estamos se alimentando. Se a gente é tão faminto assim, aonde que a gente tá buscando nosso alimento, sabe? Sim. Então eu percebo bastante isso nos jovens, cara. Sim. Conta um pouquinho da sua participação ali, né, no grupo da JNI, né? JNI, para quem não sabe, né, são os Jovens Nazarenos de Itatiba, certo? Juventude Nazarena Internacional. Olha só. International. Não tem nada de Itatiba, né? O propósito é ao infinito e além, cara. Tá vendo? A gente vendo e aprendendo, vamos lá. Conta um pouquinho da sua participação lá com o pessoal, então, né? O que você faz parte aí? Qual que é a sua função com a galera lá? Legal, cara. A gente tá com muito prazer, assim, estamos num grupo, né, numa equipe. A gente tem o nosso líder hoje lá dos jovens, que é o pastor Darlan. Cara fera demais, cara. Um coraçãozão, sabe? Que nos discipulou, cuidou de nós no momento onde Deus chamou a gente, né? A gente tava no meio da pandemia. E esse pastor, ele nos abraçou, cara, sabe? E a gente tem caminhado com ele. Top. E há pouco tempo atrás ele reuniu um grupo de jovens e chamou nós dois, mas outras 8 pessoas mais ou menos. Então hoje a gente está em cerca de 10 pessoas ali, é isso mesmo. E, cara, cada um numa frente, sabe? Legal. Então tem um que é top em organizar os cultos, outro que mexe ali na parte do pré-culto, outro no pós-culto, outro no meio. Então cada um com uma função, sabe? A gente vê essa multiforma no meio do time, né? E colaborando dentro daquilo que entende, que consegue, se entrega. Exatamente, cara. E tem sido muito da hora, porque a gente vê pessoas chegando, sabe, de todas as idades. Isso é uma das coisas que nos encanta, que a gente mais conversa, sabe? Porque lá dentro a gente tem pessoas de, 14, 15, 16 anos, e tem pessoas de 27, 28, 30. Tem um amigo nosso que tem 30 e poucos anos. E tá lá com a gente, sabe? E são idades diferentes, né? Mas que se conectam, cara, que estão conversando, sabe? Adorando Jesus junto. E orando uns pelos outros. E é lindo. É isso aí. Essa quebra de idade, sabe? Isso que é bom, né, Rafa? Porque esse é o propósito desse podcast, né? É isso aí. Esse é o propósito, como a gente falou lá no primeiro episódio, né? Nós estamos aqui conectando a família, conectando gerações. E isso que é muito gostoso da gente ver aqui nessa mesa, né? Nós temos também diversas gerações aqui também, né, Fer? Não vamos falar de idade, né? Não, idade. Mas o que é interessante é ver a alegria de um casal tão jovem, né, em servir ao Senhor. Sim. Então isso incendeia, né? Isso transborda através deles o amor de Cristo neles. É isso aí. Né? E acho que isso que faz com que a sementinha seja lançada em terra fértil. E não tem... Quem vive... a gente que vive não consegue explicar. Né? A gente só tem mais é que ser exemplo. Né? E o pouquinho que a gente consegue assistir dos cultos da JNI, a gente sente demais a unção de Deus ali, a presença do Espírito Santo. Você vê o jovem louvando, adorando ao Senhor, é muito forte. Buscando, né? Se entregando. Buscando, se entregando. Eu acho que é muito, muito valioso isso para essa geração. E a gente veio pra cá, o mais louco é que a gente veio pra cá falando exatamente disso, porque no nosso caso, a gente não nasceu no berço cristão, né, no berço de ouro. A gente conheceu a parte da juventude sem Cristo e a gente tinha as nossas rotas, então a gente tinha pra onde ir, pra onde sair, os rolês e tudo mais. E a gente tava falando, a gente tava orando no carro antes de chegar aqui e eu olhei pra ele e eu falei assim... você tem noção de que o nosso GPS hoje nos leva para um lugar para falar de Deus? Quando que a gente ia imaginar? Nossa, top demais. E é uma felicidade mesmo de servir, de poder falar, tipo assim, alguém... O que a gente tem para falar? Nada, mas alguém viu alguma coisa, entendeu? Então, a gente tem... uma outra rota, a gente pegou um outro caminho, sabe? Realmente o sentido de se converter mesmo. O caminho. O caminho. O caminho. Sabe? Então vocês isso é muito não louco. se conheceram na igreja, vocês vieram juntos para a igreja. Isso. Exato, Olha que cara. bênção. A gente, de uma Como forma Deus alinha. incrível, de uma forma muito curta, assim, a gente
conheceu a Cristo mais ou menos na mesma idade, ela em Campinas, em Itatiba, a gente não se conhecia, por volta ali de 14, 16 anos, né? Acabamos um tempo depois nos afastando do Senhor, sabe? Sim. E a gente foi resgatado por Cristo no mesmo momento, sabe? Tipo assim, anos depois, Cristo nos pescou, sabe? A gente brinca que foi com um anzolzinho duplo, sabe? De pesca. Lindo. Os dois, cara. Que legal, cara, que legal. A gente se conheceu faminto, sabe? Perdidos, assim, olhando pra cara do outro, falando, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Você conhece Deus, eu conheço Deus, onde que a gente tá? O que a gente tá fazendo? A gente precisa de Jesus, precisamos de Jesus de volta. Pode crer. Sabe? A misericórdia de Deus alcançou a gente. Isso aí. E logo que a gente começou a conversar, a buscar Deus, a gente falou, agora a gente entende a importância de estar numa igreja, vamos buscar. A hora que a gente encontrou, fechou a pandemia, cara. Sim. Então, Fechou as portas de todas as igrejas. Sim. Então daí foi onde o Darlan entrou, porque a gente foi pedir ajuda pra ele, porque ele já era, o Gabriel se converteu na Nazareno daqui de Itatiba. Entendi. Então ele já tinha essa referência de pastor. Aí a gente pediu ajuda, ele nos dava um acompanhamento ali online várias vezes por semana, várias horas ali, porque o negócio tava bem feio. investiu na gente. Aquela ovelha bem cheia de carrapicho e ele cuidou da gente mesmo à distância, assim, sabe? Legal. Então foi muito importante pra nós. Legal que assim, eu tenho um testemunho com o Darlan dos meus 16 anos também. Legal. Que eu ia em outro ministério. Isso eu não contei pra vocês. Não. Eu ia em outro ministério, que até era no mesmo ministério que o Léo ia. E eu tinha muito alto e baixo. Muito alto e baixo. E aí tinha hora que eu tava na igreja, hora que eu não tava. Ou senão eu tava na igreja, mas fazendo coisa errada, enfim. E aí num desses momentos eu encontrei com ele num acampamento de jovem da JNI. Que tipo, eu fui lá visitar, entendeu? E aí ele pegou meu contato lá e tal. E, passou muito tempo. E aí eu fui só no acampamento, fui sair da igreja, não continuei na Nazareno, voltei pra outra que eu estava. E um dia que eu tava muito mal. Cara, o telefone toca, quem que é? O Darlan, cara. Não. Tipo, fazia mó cota que eu nem falava com ele. E ele tinha meu número lá, e ele me ligou e falou assim, queria saber, né, se você tá bem, eu vi aqui que você foi no acampamento, eu lembro de você e tal, queria conversar. Aí naquela hora, tipo, sabe quando você sente de abrir, assim, coisa que eu já fiz com o Léo, de me abrir, de conversar, pedir conselho 1 milhão de vezes. Mas assim, ele foi um cara que me despertou, assim, sabe? Que foi lá, me ajudou na hora, assim, foi com uma palavra. Eu voltei pra minha igreja, o Léo era líder de jovens, né? Ajudava nos jovens lá, me ajudando ali, e aí passou isso. E um pouco antes da pandemia, eu precisava de ajuda com relação a alinhamento de casamento e tal, né? Tipo, amadurecendo mesmo. E aí, quem que eu lembrei pra me ajudar? Ele de novo. Cara, e a hora que ele começou a me ajudar, a vida mudou, relacionamento com a esposa, a casa, aí veio a Nazareno, aí você vê que tudo é um processo na vida da gente, né? Exatamente. A gente tem que saber, assim, é como a palavra fala sobre a semente, né? A semente ela é lançada ao solo e ela vai ter o tempo de crescimento dela, É isso aí. Aí tem muitas sementes que vão cair lá nos terrenos com pedras, vai vir o sol, vai secar, as aves vão comer, mas vai ter aquela que tem aquela também que é sufocada, né, entre os espinhos, mas tem aquela que vai cair no terreno fértil. Essa que cai no terreno fértil realmente aquela terra vai boa, germinar, né? por mais que demore, né? Sim, com certeza. Demorou alguns anos aqui. E assim, resolveu. eu falo pra você que está assistindo a gente aí Deus também, ó. preparando. Pra você que está assistindo a gente aí, preste atenção no processo que Deus está fazendo na sua vida, né? No tempo que Deus está tratando você. É isso aí. Não desista de servir ao Senhor, né? É isso aí. Acho que Deus, ele, mais do que conectar pessoas, ele conecta propósitos, né? Então, tudo aquilo que a gente vive, né, dentro e fora da igreja, a gente começa a olhar com outros olhos a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus. Sim. Porque você passa a entender, né, o porquê você está aqui, o porquê você faz determinadas coisas. Então Deus conecta pessoas, mas principalmente propósitos. Acho que isso é o mais forte. Claro. É isso aí. E sobre o que o Rafa tinha falado, de como a gente vê a juventude e tudo, eu ia fazer o link, mas daí, só voltando um pouquinho. A gente vê exatamente como o Gabriel falou, que eles estão famintos. Um dia eu tava lendo aquele livro, Caçadores de Deus.
Cara, e teve uma parte que ele falou assim, essas pessoas que vão pra esoterismo, tudo, signo, essas coisas, elas não estão buscando nada além de Deus. Elas só querem ver o sobrenatural. Então, quando alguém grita, aqui tem o sobrenatural, elas vão correndo. Sim. E na nossa geração, o que a gente vê é que tem muita, assim, muita coisa mística. Então, essa coisa do signo, essa coisa, assim, sabe? De se encontrar em coisas, em momentos. E eu percebo que, quando a gente se encontrou, a gente realmente viu que a nossa fome estava no lugar errado. E o Senhor começou a nos mostrar por onde se alimentar, sabe? Então, a gente vê essa juventude, assim, muito faminta. Às vezes a gente até meio que conversa do tipo, será que a gente deixou de alimentar? Será que a gente deixou de falar? Porque eles precisam de muita atenção, muito carinho. Eu sou péssima de WhatsApp, então eu me culpo muito, porque às vezes as meninas me mandam alguma coisa e eu não consigo responder na mesma velocidade que elas. Então assim, eles estão famintos, a gente precisa ser a casa do pão. A gente precisa ter o pão vivo em nós para dar esse alimento de volta, e isso é um desafio muito grande. Sim. Porque começa de dentro. Sim. O padeiro, ele não coloca o pão ali, ele não pega, ele não compra o pão e coloca pronto. Ele que tem que produzir. Sim. Então, muitas coisas que eles têm fome, a gente tem que produzir no secreto. E é um desafio, porque a gente também é jovem, a gente também tem as emoções, as limitações, né? As nossas limitações, só que tem outros jovens que têm mais fome e não sabem onde encontrar o pão. Então isso é muito louco. E a pergunta, como impactar a geração ao redor, acho que a resposta é o pão na mesa e a comunhão, sabe? Porque daí você vai dividindo. Então, um é padeiro, daí experimenta o pão, aprende a receita do pão, vira padeiro outro, e todo mundo começa naquela produção no secreto e alimentar um ao outro, sabe? Pegando um gancho disso que você tá falando, assim, né? E que fala, né? Nessa, glória a Deus. Você acha que ter um time mais velho junto com um time de juventude ajudaria? Tipo, a preparar esse pão? Sim, eu acho que sim, porque eu acho, não, tenho certeza, sim. Porque eu vejo assim, né, a gente aprende de alguém, aí o pouquinho que a gente consegue absorver, a gente derrama, e é como se fosse uma cascata mesmo, né, tem níveis. Então, eu tive muita dificuldade quando eu cheguei na Nazareno, de entender a autoridade, de conseguir admirar as minhas autoridades, porque eu não tive, né, a paternidade, uma maternidade, eu tive um pouco da ausência dos dois. Na verdade, meu pai biológico eu não cheguei nem a conhecer, então a autoridade para mim era muito difícil entender. Hoje é uma coisa que eu admiro, é uma coisa que eu percebo o quão falta faz se você não está disposto a ouvi-los. Porque eles têm uma maturidade que, você vai demorar anos para alcançar. A Gilma, por exemplo, das missões. Cara, quando ela fala e ela ora, eu falo, meu Deus, eu quero ser aquela mulher quando eu crescer, sabe? Porque ela tem um avivamento dentro dela que não cabe, assim, sabe? Ela tem mais avivamento que muitos jovens, inclusive eu. Às vezes eu não sou tão avivada quanto ela. Ela transparece Cristo, de fato. De fato, ela vive. De fato. E é nessas fontes, desculpa te cortar, mas É nessas isso aí. fontes que a gente tem que beber e se alimentar. E acho que a inspiração em alguém que você vê Cristo transbordando ali, na vida do cristão é tudo. Nós temos que ter os nossos pontos de apoio, os nossos focos. O foco principal sempre vai ser Deus, né, Jesus e o Espírito Santo. Mas aqui na Terra a gente tem que ter os nossos mentores, as pessoas em quem a gente vai falar, uau, eu não estou invejando, mas eu quero aquilo porque é promessa de Deus. A gente tem que entender que Deus, ele fez a promessa para todos os filhos. Não é para o A, para o B. A dificuldade é que a gente não busca. Então, a partir do momento que a gente entende que se eu buscar a Deus, se eu me entregar a minha vida para Ele, colocar na mão dEle toda a condução dos meus problemas, das minhas ansiedades, das minhas dificuldades, e deixar que Ele lute as minhas guerras, tudo passa a ser mais fácil. E aí você vai ver que aquela caminhada, aquela carga, aquele peso... É quando ele começa a falar que o jugo, né? Exatamente. Peso é leve, né? E aí você começa a se entregar, é o lema da Nazareno, né? É amar, pertencer e servir.
Então você começa a entender que você tem que fazer alguma coisa. Você não, aquilo te incomoda. Sim. Né? Você estar presente no culto só buscando a bênção já não faz mais sentido. Você quer encher o seu vaso e transbordar. E eu acho que é isso que a gente vê em vocês muito claramente. Assim, vocês transbordam, né, o amor de Cristo, o sorriso, o brilho no olhar de vocês. Ver vocês servindo lá também nos cultos, né, não só dos jovens, mas nos cultos dos adultos também. O sorriso, o brilho no olhar, aquele amor ali transbordando, isso contagia quem está perto, cristãos e não cristãos. Sim. E o nosso objetivo aqui é atingir todos os públicos e mostrar que a vida cristã, né, ela é isso, ela é um transbordar de amor, ela é um transbordar de felicidade, e Deus cuida de nós o tempo todo. Ele nos sustenta, Ele nos restaura, Ele nos levanta, e se a gente entrega tudo nas mãos dele, ele cuida bem demais da gente. Então é simples demais, a gente só tem que entender e aprender o processo. Sim, com certeza. É isso aí. E assim, transformando essa juventude, né, ao nosso redor, é que nem no começo a gente comentou, né, que é no caminho, né? No caminho. Ou seja, né, tipo assim, não tá mostrando, vai por ali. Eu tô falando assim, não, vem comigo. Sim. Siga. Entendeu? Exatamente. Cola comigo aqui, vamos junto, no caminho. Entendeu? Cara, inclusive isso na questão da idade que você perguntou, é incrível quando você vê uma pessoa mais nova buscando alguém bem mais velho. É incrível, sabe? Porque entendeu isso. Eu tenho algo para absorver daquele cara, para aprender. Mas querendo ou não, a gente vê uma grande maioria acontecendo de idades muito próximas se relacionando. Mas se a gente entende a importância de estar todo mundo no mesmo ambiente, mesmo que as idades mais próximas estejam mais no cotidiano, isso já é muito incrível. Porque vai de 27, derrama ali no de 26, de 25, de 24. O que derrama, por consequência, sabe nos outros, sabe? E foi legal no nosso bate-papo, num desses momentos que a gente parou pra conversar, que eu fiquei depois, assim, impactado mesmo. Em que sentido? Quando eu conversei com vocês, falou assim, cara, com 18 anos eu não consigo comunicar muito bem. Eu falei, como assim, cara? Você tem, né, 26, 27, calma aí, não... O velho sou eu, entendeu? Tipo, eu tô com 33, vou falar com de 18, cara... A gente é tiozão, né? Não? Fomos tentar entrar no... Eu tô de vocês, eu só Aí sim, hein? Aí sim. Você tá... a sua experiência já fez você superar isso. Tô na deles aqui, né? Você já aprendeu mais uma, né? Pega a unção por transferência. Aí, ó. Um dia mais de vida, um dia mais experiência, né? É isso aí. Não adianta, né? O cara nasceu 1 hora antes de você, ele é 1 ano mais experiente que você. É verdade. Cara, não tem... E assim, aí eu fiquei, né, tipo assim, impactado mesmo. Eu falei, cara, como assim, cara? Né, tipo... Aí, lembro que a Raíssa deu um toque e falou assim, tal pessoa, né, do grupo lá consegue comunicar melhor com essa galera aqui, por causa da idade, sabe, assim? E quando eu cheguei lá no culto de jovens, né, desse sábado, cara, foi surreal, assim, né? Porque é meio que o que a gente já tinha conversado. Falei assim, não, a gente tem que buscar, a gente tem que orar. E assim, não precisou fazer nada. Foi tocar o violão lá, a galera foi sozinha. Sim. Então, quando você falou, é muito, muito importante isso que vocês colocaram, cara. É muito importante isso que vocês colocaram. Tipo assim, o jovem tem fome. Ou seja, cara, o nosso inimigo, ele não tá brincando com a gente. Sim. Se ele sabe que a pessoa tem fome, o que ele vai fazer? Preciso dar alguma coisa pra ela, porque ela vai comer de qualquer jeito. É verdade. Entendeu? Ela vai se alimentar de qualquer maneira. Exatamente. Então, ou seja, se você vai correr atrás, se você for lá e falar assim, não, eu vou correr atrás pra fazer o pão com essa galera que tá junto comigo, que eu preciso dar pão pra esse povo aqui, porque eles estão pedindo. Entendeu? Muitas vezes, de repente, vocês já devem ter conhecido o testemunho. Pô, aquele jovem que só ficava trancado no quarto, que não queria sair, que, né, às vezes tem a idade de vocês, às vezes é mais novo. Que, na verdade, o que ele queria? Ele queria comer, cara. Ele tava com fome. Exato, cara.
Sabe assim? Ele queria conectar com pessoas que faz ele se levantar, ele ir pra cima. Sim. Entendeu? E eu tenho estudado um pouco, tenho buscado, eu tenho visto muitas pessoas que, assim, estão procurando foco. Porque, sabe, essa ideia de coaching e tal, de motivação, não sei o que, a gente brincou aqui do banho gelado. Cara, eu descobri que se eu tomar banho gelado, eu acordo, tá ligado? Então, assim... Então, foi o jeito que eu achei o quê? Ah, viu? Pro Rafa acordar, pro corpo dele acordar, porque o espírito lá dentro tá assim, ó. Pegando fogo, buscando, querendo mais de Deus. Só que se eu me limitar no meu corpo, tipo assim, meu corpo começar a querer travar, querer parar, e aí, como é que eu faço? Eu comecei a falar, viu? O espírito domina a minha carne, domina a minha alma, e vai acontecer guerra. Agora você imagina, para nós que estamos buscando o Senhor, nos encontrando para falar do Senhor, nós já conseguimos sentir essa guerra. Você imagina quem não está diante de Deus, entendeu? Sim. Então, assim, trazendo novamente, né, o tema que a gente falou várias vezes de transformar a juventude ao nosso redor, nada mais sensato, né? Nada mais cristão, nada mais profissa, né, do que a gente se unir e buscar essa questão, né, de levar a palavra do Senhor e transformar aquele que está ao nosso redor. Exato. Então, assim, trazendo a quarta pergunta, no âmbito do cotidiano diário, né? Como você expressa Cristo na sua vida? Sabe assim, como que você vê, Gabi? Tipo... Sim. Cara, eu acho que a gente pode pontuar várias coisinhas, né, em expressar a Cristo, mas eu acho que uma das principais coisas, cara, pra gente fazer, pra começar a expressar Cristo, é o comprometimento, é a responsabilidade, sabe? Como a Ra pontuou, a gente tem um papel como cristão de discipular, de falar da palavra de Jesus, sabe? De transbordar, também como ele citou. Sim. Agora, como que a gente vai transbordar e falar de Cristo se a gente mesmo não está se enchendo de Cristo, sabe? Sim. Então, acho que primeiramente é entendendo essa responsabilidade de comunhão diária com Jesus, sabe? De entender nosso chamado, né, para ser íntimo de Cristo, para estar cheio, para então transbordar. Porque estando cheio, cara, a gente vai transbordar em todas as áreas, sabe? A gente vai transbordar naturalmente, cara. A gente vai transbordar no trânsito, vai transbordar na nossa escola, na nossa faculdade, cara, na nossa igreja, com a nossa família. Mas eu acho que é uma responsabilidade, sabe? E eu ouvi uma vez o Paulo Borges, cara, falando sobre isso no podcast. Fizeram uma pergunta para ele dizendo assim, cara, como que um jovem, algo nesse sentido, como que um jovem pode se tornar um adulto, maduro, cristão maduro? E ele falou, cara, parando de enxergar problemas, né, apenas como problemas, e enxergando eles como responsabilidades. Então, assumindo problemas como responsabilidades. Então, acho que é muito isso, sabe? A gente vê uma sociedade, jovens que estão famintos, necessitados, pessoas que estão famintas, então que a gente assume essa responsabilidade de ter comunhão com Cristo, ser cheio de Cristo, para então poder, sabe, de forma eficaz, intencional e excelente, transbordar, cara, em todos os âmbitos, assim, sabe? É isso aí. Conforme você foi falando, veio uma imagem de uma cesta, né? Uma cesta de frutas, onde você começa a olhar algumas laranjas boas e algumas podres, né? E aí, conforme ele foi falando, eu penso assim que o jovem hoje ele está dentro de uma sociedade realmente podre, né? Onde muitas coisas têm sido oferecidas, né? Eu já tenho 38, né? Sou casado, tenho um filho. Vou mandar um beijinho de novo? Pode? Ah, pode, né? Por que não? Agora um beijo com pra você, família, nesse Leonardo. momento lindo, nesse amor. Nesse maravilhoso. momento, É isso aí. Vamos lá, vamos voltar. Amor. Daqui a pouco começa ele daquele lado também, pode ficar cegado. Nossa, aquele ali o fogo pega, hein, Santos? Fogo Ali queima, o né? amor é intenso. Voltando então, a gente percebe que o jovem, né, principalmente nesse período atual, né, que nós temos vivenciado, tem sofrido muitos ataques, né? Sim. E um jovem com Cristo, realmente ele tem que ser esse que não se torne uma fruta podre
mas ele vai estar no meio de muitas frutas, mas ele vai ser aquele cara que vai selecionar o que é bom e o que é ruim, né? É isso aí. Então, o jovem cristão, realmente, ele tem que ter isso no coração dele, né? Guardar a palavra mesmo no coração dele e ser esse agricultor que vai separar o que é bom, o que é ruim. Porque a gente sabe, né, meu? Um cara que é especialista no futebol, ele vai falar, né, claramente de todos os assuntos. O cara que é especialista em outras coisas, ele vai ter muitos argumentos, né? Mas quando você consegue realmente... Às vezes você não precisa nem falar nada, né? Para expressar o amor de Cristo, né? Mas uma ação... Se necessário, use palavras. Isso, exatamente. Mas um abraço, uma atitude, Sim. um gesto. É isso aí. Né? São Se coisas, necessário, né? Coisas simples, uma palavra. né? Isso mesmo. Show. Top. Tinha um negócio que a Raíssa contou pra gente da faculdade. Da cadeira. Na verdade era do meu tempo de escola. Ah, legal. Era uma das formas como Jesus ele se revelou. Eu tava falando pra ele aqui, quando a gente tava fora do ar, que eu não nasci no berço cristão. Então eu conheci o mundo, eu não cheguei a usar drogas mesmo. Não cheguei a usar nada. Porque assim, não foi uma coisa que me interessava, eu tinha muito medo e tudo, mas eu tinha ali várias coisas disponíveis, então eu saía e tudo. E como eu tava falando pra ele, Jesus ele teve que ser mais impactante do que tudo que me foi oferecido. Então quando Jesus chegou, ele chegou com os 2 pés na porta. E eu não me converti na Nazareno, eu me converti numa outra igreja, e lá eles falavam muito sobre a presença... Na Nazareno também fala, mas na época eles falavam muito sobre a presença real de Cristo e sobre fazer atos proféticos. E aí eu fazia assim, toda vez que eu chegava na minha escola, as professoras, elas deixavam a gente fazer em dupla. Aí eu tinha a minha melhor amiga, só que eu sempre fazia em trio. Por que em trio? Porque eu separava uma carteira pra minha amiga, uma pra mim, uma cadeira pra minha amiga, uma pra mim e uma carteira pra Jesus e uma cadeira pra Jesus. E minha amiga sempre falava assim, por que tem uma a mais? E eu sempre falava, é porque Jesus vai sentar aí. E eu verdadeiramente sentia a presença dele. Eu teve um título que tinha na minha Bíblia, assim, de um dos capítulos de Mateus, eu não lembro muito bem, mas falava assim, a realidade da ressurreição. E discorria o texto bíblico. E aquilo, eu fiquei orando por aquilo, eu tinha 17 anos, eu falava, Deus, me ajuda a entender a realidade da ressurreição. O que é isso, realidade? E eu nem sabia, nem tinha inteligência nenhuma para orar sobre aquilo. E o Senhor me mostrou que a realidade da ressurreição, para mim, veio como eu ter o discernimento de que Ele estava comigo. Entendi. Então eu ia passar no ônibus, era muito engraçado, porque eu passava o passe e me apertava pra Jesus passar na roleta comigo. E pra mim, tipo assim, eu acho que ele tava olhando e falando, cara, ela quer tanto me ter por perto, ela quer tanto sentir a minha presença que eu vou honrá-la com isso, vou presenteá-la com isso, sabe? Então, isso foi uma coisa que aconteceu, a minha amiga, ela se impactou com isso. Até hoje ela lembra, ela se emociona, ela fala, eu nunca esqueço que pra você, Jesus tinha um lugar reservado, sabe? E eu não tinha vergonha. Ela tava lá do lado e eu fazia, sabe? Então isso foi uma coisa muito... Um ato que o Senhor colocou no meu coração e que Ele correspondia. Eu fui correspondida por Jesus. Não, e é legal isso, porque assim, eu sou pai de menino e pai de menina, né? Então assim, tem as duas vertentes. Quer mandar um beijinho agora? Eu vou mandar agora. Faz a música. Atenção, Priscila. Priscila, pra você que tá escutando aí, quero deixar meu amor aqui expressado em palavras. Eu te amo. E o que acontece? Voltando ao assunto. A Ana coloca as bonecas dela pra dormir. Então, assim, é as filhas dela. Aí um dia é a filha 1, a 2, tem lá vários nomes, as filhas. Coloca, arruma, põe a roupa e tal. Você vai lá, aí, tipo, ela não tá dormindo lá. Ela vai lá, arruma, coloca as bonecas, arruma tudo. Então, assim, querendo ou não, ela também está fazendo alguma coisa. Por quê? Um dia quando ela for mãe, inconscientemente, sem brincar com a boneca, ela vai lembrar. Nossa, eu tenho que cuidar bem da minha filha, eu tenho que cuidar bem do meu filho, eu tenho que
cobrir ele, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer comidinha. Tem hora que ela tá lá fazendo comidinha, dando comidinha. Mas isso também é muito reflexo do que ela vê dentro da casinha dela. Glória a Deus! Meu irmão. Isso aí. Glória a Deus. Então, assim, muitas vezes a gente, você fez a questão da cadeira, né? Mas, cara, você foi criando, né? E hoje eu tenho certeza que se apertar, você vai parar e falar assim, Jesus tá comigo. Exato. Entendeu? Ele tá aqui. Ele tá do meu lado. É justamente nas pequenas coisas. Exato. Né? Porque a gente não vai encontrar com Cristo só no momento do culto. A gente tem que colocar Cristo na nossa vida o tempo todo, nas pequenas e nas grandes coisas. E eu vou precisar dar um testemunho aqui. Agora. Aquele, hein? Minha esposa, Rafael. Retornando. Te amo. Beijo, filhão, Benício. Pai ama você. É isso aí. Semana passada, o papel lá se perdeu de uma consulta importante e eu tinha certeza que eu tinha feito o papel. E a consulta já era no início de fevereiro. E cadê o papel? Cadê o papel? A filha ligando. Falei, não, eu vou achar esse papel porque eu tenho certeza que eu fiz esse papel. E também tinha certeza que era para o início de fevereiro. Procurei nas coisas que já eram de hábito do pessoal ligar, não encontraram. E tinha um pacote das consultas de fevereiro que estavam desorganizadas. Falei, Espírito Santo, me ajuda a encontrar esse papel porque é uma coisa importante. Peguei o pacote de fevereiro e fui para uma sala separada. Sabe quando chega assim... E a gente aprende que a gente tem que obedecer e ouvir a Deus o tempo todo. E eu tinha pedido na sala. Falei, Espírito Santo, me ajuda a achar esse papel. Começa do final. Veio muito forte. É isso aí. Começa do final. Não tinha lógica. Porque entendi, você vai subindo, né? Eu virei. Era a terceira folha. Nossa. E eu voltei pra sala falando, tá aqui, ó, o Espírito Sei lá, Santo o cara me ajudou. Ninguém entendeu nada. O cara nas 5.000 páginas ele já tinha desistido, né? E Deus falou assim, só dá um tombo aí. Só vira e tava na terceira folha do final do começo. Então é nas pequenas coisas. Se você tem a sua vida pautada nos pés de Cristo, qualquer coisa, isso é muito pequeno, eu vou incomodar. Vai, Deus está ali com você para isso. Deixar uma cadeira, dar um espaço para ele na roleta. Você estar trazendo Cristo para a sua vida. Né? E quantas histórias a gente já não ouviu naqueles relatos, né? Vamos viajar e nunca vai com Deus, só se ele for no porta-mala e sofre um acidente, a caixa de ovo do porta-mala foi a única que não fez. Deus tem está na nossa vida o tempo todo, a gente tem que aprender a colocar ele e foi demais esse ritual. Não, e edifica, né? Sim. E assim, e não é um amuleto, não é uma utopia. Não é um negócio assim, esse cara é louco. Não, eu sei o que eu tô vivendo. Experiência real, né? Sabe assim, exatamente. Aí testifica, né? É aquilo que a gente falou no primeiro episódio lá. Às vezes você tá indo lá, você tem um insight. Sim. Fala assim, cara, faz isso aqui primeiro. Sim. Cara, você faz, é certo que Deus está no negócio, que Deus vai fazer, sabe? Então, e é realmente colocar Deus no controle das coisas. Com certeza. Quando isso começa a mostrar, a voltar para você, já é um sinal. É um sinal de que, não, cara, eu tô no caminho certo. Eu tô colocando... diário. Exato. Eu tô colocando ele no controle. Acorda, a hora que a gente levanta, Deus está com a gente nas pequenas coisas. Café da manhã, almoço, na janta, no preparo de tudo, no trabalho. A partir do momento que a gente começa a consagrar tudo a Ele e a todo momento conversar, troca ideia, bate papo. Eu li isso no livro esses dias. A gente tem que estar o tempo todo. A oração, ela não é só aquela que a gente fecha o olho e fala, Pai, aqui estou. Não, é conversar com Cristo mesmo, conversar com Ele ali o dia inteiro. Ele quer ter intimidade com a gente. E essa intimidade vai fazendo com que a gente se encha do Espírito Santo. E isso é... Tem um detalhe do banho gelado, viu? Tem um detalhe do banho gelado. O banho gelado não é só para acordar o corpo. Mas eu tô fazendo o devocional junto e já dando aquele start ali, ó. Vamos lá, meu, ó. Vamos acordar que agora é a hora, cara. Você vai pra cima, entendeu? Cara, e aí o que Deus vai fazendo com você? Você tá ativando. Sabe o que vem na minha cabeça assim, ó? Papai do céu é o personal trainer.
Ele tá lá, se acordou, sei lá, 4 horas da manhã derrubado lá. Você fala assim, nossa, meu, não vou tomar banho lá, velho. Não vou. Você fala assim, vai. E ele já tá ali, cara, com a toalha aqui, já assim, ó. Bora, vamos. Tá ligado? E ó, entende isso. Porque, cara, o seu espírito não cansa. Sim. Fisicamente, digamos assim, esse cansaço físico. Né? Sua alma não cansa E Deus é espírito. Então, sim, né? Jesus. E aí? Pra ele não tem faça chuva, faça sol. Não tem. Hoje tô com um problema pra resolver muito complicado. Cara, não tem isso. Ele só falou assim: vamos! Só vai, cara. Sim. Só vai e faz. Faz o que tem que fazer, entendeu? Obediência, né? Obediência, Acho que exatamente. A obediência é o principal ali de tudo. Você obedecer nas pequenas e nas grandes coisas. E, novamente, eu repito, é um exercício diário. A gente começa pequenininho, vai entregando as pequenas coisas, aí você vai vendo, nossa, isso funciona. Você vai e aquilo vai crescendo. E Deus também entende o nosso processo. Né? É igual o momento da criação. Né? Deus poderia chegar lá criar tudo. Então ele nos ensina desde o momento da criação que tudo é um processo. No primeiro dia ele fez uma coisa, no segundo dia ele fez outra, descansou. Sim. Então, por que se ele obedecer um processo, nós, né, não vamos obedecer um processo? Exatamente. É o dia a dia, é eu ir alimentando, plantando a sementinha, colhendo, planta de novo, germina, transborda. Com certeza. E, cara, esse ponto de você ter essa consciência de que a presença de Jesus ela é constante, ela é real, né? Ela é muito diferente de uma simples oração, de um ato religioso, né? Ela é uma presença, de fato. Isso volta muito no ponto dos jovens, do alcance, porque, cara, quando a gente traz essa presença para quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente se lembra de que Jesus está, a gente trata de outra forma, sabe? A gente facilmente cai no erro de olhar as pessoas, conversar com as pessoas com as nossas lentes, sabe? Através da nossa própria lente, o que a gente crê, o que a gente pensa. Mas quando a gente se lembra de que Jesus está conosco, a gente pode simplesmente falar, Jesus, me ajuda a olhar para ele, a falar com ele como o Senhor olha para ele, sabe? E, cara, parece que é muito louco como Jesus age, sabe? Porque a gente deixa de olhar com as nossas lentes e a gente passa a olhar com a lente de Cristo, sabe? Parece que a gente ama mais, a gente é mais eficiente nisso daí. E é um simples ato, como você falou. É algo simples de se lembrar, mas é algo tão importante, sabe? Sim. Demais. E para alcançar as pessoas, para conversar com as pessoas, sabe? Eu percebo muito isso, que a gente quer muito ser ouvido, sabe? Os jovens querem muito ser ouvidos. Querem que as pessoas parem e escutem, sabe? Querem muito falar, cara. Então, quando a gente traz esse simples detalhe de Jesus, me ajuda a ser os teus ouvidos, sabe? As pessoas começam a se abrir, a gente começa a criar vínculo, e a gente começa a entender a necessidade de gerar vínculo com as pessoas para, de fato, alcançá-las, sabe? Quem vai convencer, claro, né, de Jesus é o Espírito Santo. Mas o nosso papel como bons ouvintes, bons conselheiros e tudo mais, bons amigos é nosso, né, cara? Promover o encontro, né? O Espírito Santo faz o resto. Exato, cara. E sem... É um agente do encontro. Exatamente, cara. Ele vai agir. E ser intencional nisso mesmo, né, cara? De gerar um vínculo e uma comunhão muito maior do que um simples boas-vindas, sabe? Que um simples, tudo bem, como é que você tá? Seja bem-vindo. Mas ser intencional em falar, cara, eu quero te conhecer. Eu quero saber o que você tem pra falar. Eu quero saber o que você gosta, o que você se encanta, o que você está se alimentando, já que todos estão se alimentando, né? Voltando lá atrás, do que você está se alimentando. E ter essa disposição em ouvir, mas antes disso, lembrar desse detalhe, Jesus, me ajuda a olhar como o Senhor está olhando. Colocar Deus à frente. E aí, dando um overview geral, a gente precisa estar em comunhão, caminhar com o corpo, que aí entra as faixas etárias aí, né, as idades para que eles se completem. Através dessa comunhão a gente vai gerar alimento, né? Ali buscar o Senhor e trazer alimento e levar para as pessoas, cada um com o seu pedaço. Com a sua porção. É aquela parada, né, cara? Igual ele comentou sobre o jovem, que o jovem gosta de ser ouvido, né?
O pastor Carlos, há um tempo atrás, ele pregou sobre pontes, né? Que nós temos que ser pontes, né? Uns para os outros, né? Sim. E essa foi uma mensagem muito bacana, porque eu faço parte do louvor da equipe Unique Music, né? Pessoal, um forte abraço para vocês. Isso aí. Lucas, nosso líder aí, um abração também. E é algo que eu, particularmente, né, como um dos ministros, a gente tem a liberdade de escolher os louvores que nós vamos tocar, né? E nós sabemos que na nossa igreja a gente tem as classificações de faixa etária, né? E a gente realmente tem que pensar em comunidade, né? Não adianta eu querer pegar um super louvor animado para cantar no primeiro culto de domingo, onde o público é totalmente diferente, que são pessoas que gostam de acordar mais cedo, que são os senhores, as senhoras da congregação, né? Eu preciso realmente me preocupar com isso, mas eu sei que 10 horas vai vir a família toda junto com os jovens, às 7 horas da noite também vai vir todo mundo, então a gente precisa mesmo saber unir, como o Rafa falou, né, em comunidade, trabalhar em comunidade, né? Isso que o Gabriel falou é muito interessante também, pelo fato de você querer conhecer a pessoa que está do seu lado. A nossa igreja ela é grande, né? Tem muitos membros, mas basta nós mesmos sentarmos um dia, escolher um assim, falando, hoje eu vou conversar com aquele rapaz, com aquele senhor, com aquela senhora, É isso aí. quero conhecer. A gente só se olha, só se cumprimenta, Conectar, né? Conectar, exatamente. Isso que é bacana demais, né? É o respeito, né? O respeito pelas diferenças. Sim. Diferentes faixas etárias, diferentes, né? Gostos, propósitos e tudo mais. Então, é respeito. Você demonstrando respeito, você está demonstrando amor, você está demonstrando carinho. E aí é recíproco, né? Sim. Vai virar. E eu percebo que o Senhor quebrou muitas barreiras, assim, da nossa visão, porque a gente tinha também um público que a gente queria estar mais perto quando a gente chegou. Aí não tinha muita gente da nossa idade. Então a gente ouvia pessoas muito mais novas, não muito, mas tipo assim, mais novas, e pessoas mais velhas. Então a gente não conseguia muito se agregar ali. Aí a gente começou, e eu no começo da Nazareno, eu ficava muito triste. Eu falava, poxa, eu queria que a gente tivesse amigos e tal, porque antes da igreja a gente tinha os nossos amigos e tal, e agora a gente ficou sem ninguém. E aí o Senhor começou a colocar no nosso coração, intencionalmente, faça aquilo que te dói. Então você vai levar aquilo que te faz falta. E a gente começou assim com essa visão de comunhão, que eu acredito que é algo que o Senhor colocou no nosso coração mesmo. E de uma comunhão mesmo, tipo assim, chegou um dia que tinha assim todas as idades, todas mesmo, assim. Teve até um amigo nosso que comentou, cara, aquela pessoa tava lá, não é possível, vocês realmente foram chamados para comunhão, porque ela nunca se misturou. E ela tava lá, louvando, se misturando mesmo, foi dormir na minha casa com uma amiga e ela já tinha filhos e tudo, e ela tava ali comigo, como se ela fosse minha amiga. Acho que era algo do Senhor mesmo ali. Sim. Então o Senhor colocou isso no nosso coração, e a gente teve um dia que a gente foi convidado para um aniversário e não convidaram outros jovens. Aí eu falei assim pro Gabriel, não vamos no aniversário e vamos receber os que chegaram novos. E foi naquele dia, foi muito louco, porque naquele dia, gente, não façam isso em casa, mas naquele dia a gente saiu para receber os que estavam chegando e a gente saiu para evangelizar. O Senhor colocou no nosso coração e veio um no porta-mala. O carro veio tão lotado e mais, tinha gente amontoada atrás, porque eu tava até falando com o Gabriel, a gente vai ter que comprar uma Kombi, porque é baseada que o Senhor quer, os campos estão brandos, sabe? É isso aí. A gente foi em 5 e voltou em 7. Nossa! Olha que loucura! Então, assim, o Senhor, por ficar triste por uma situação, poxa, o moço poderia ter convidado os novos, seria tão importante para eles estarem lá no meio de todos os jovens, mas ele não convidou. Então vamos, gente. E quando a gente foi, a gente voltou com mais. E os que vieram
são pessoas que estão lá, que estão servindo, que estão... Legal. Então, o Senhor mesmo fez isso, sabe, no nosso lugar. Não foi a gente, não. É o Senhor mesmo. A gente recebe até pessoas que a gente não sabia nem lidar. Tem um moço que tá no nosso meio que ele é autista. Ele tem 40 anos. A gente não sabe muito lidar. O Senhor vai dando estratégias, entendeu? Entendi. E é muito louco isso, porque a psicóloga dele procurou a gente e falou, olha, ele teve uma evolução muito grande. Bacana. Que top. Ele não tinha amigos. E vocês o receberam, sabe? Então foi assim, uma estratégia que o Senhor colocou mesmo no nosso coração. Glória a Deus. É isso aí, gente. E aproveitando, né, esse momento assim de que vocês estão contando experiências, né? Isso aí. Fala pra gente um pouquinho cada um, né? Qual que foi a maior experiência que vocês tiveram com Deus assim até hoje? Pessoalmente, né? Vocês estão caminhando junto, mas eu tenho certeza que Deus já tocou em algo maravilhoso na vida de vocês, assim. Sim, cara. Quer falar? Pode falar primeiro. Olha, eu oro muito para ser amiga de Jesus. A minha oração sempre é essa, assim. Eu tenho várias outras coisas, mas eu sempre oro. Senhor, me ajuda a ser sua amiga. E às vezes eu tô ali na oração e Deus, acho que o Espírito Santo às vezes fala pra mim, eu sinto, né? Tipo, mas eu já sou, eu tô aqui. Só que teve um dia, foi uma sexta-feira 13, que eu tive uma experiência com Deus, assim, uma experiência sobrenatural. Eu vivi um dia inteiro e a minha história, ela me levou a ser muito reativa. Então eu ainda tô sendo muito curada de rejeição, de muitas coisas, sabe? Assim, quando alguém me fala alguma coisa, eu fico muito irada por dentro. O Senhor tem me dado domínio próprio, o Senhor tem feito uma transformação. Sim. Mas eu passei um dia inteiro, consciente que Jesus era meu amigo. Consciente. E aí eu lembro que eu tava no trabalho e aquele dia todos os meus clientes vinham me ofender. Todos. Ai, como seu trabalho tá ruim. Só que eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Eu só conseguia ver o que Jesus via. Eu conseguia pensar assim, poxa, essa pessoa tá com um dia tão ruim. E eu começava a tratar a pessoa tão bem que ela se constrangia. Então eu cheguei pro Gabriel e falei, eu só tenho medo disso acabar, disso terminar. Eu não... É claro, aquele dia foi um dia sensível, sabe? Da experiência com Deus. É como você tá com um dente com cárie, você fica sentindo aquele... que pega o corpo todo. Foi uma coisa assim que me moveu. Eu saía, chorava de alegria. Então essa foi uma experiência muito forte pra mim. Sim. E eu creio que eu ainda sentirei outras vezes. E essa experiência, ela se perdura de uma certa forma que Deus sempre confirma que Ele é meu amigo. E Ele confirma em coisas assim que às vezes a gente conta, parece ficção científica, né? Então, eu falava muito pro Gabriel quando eu conheci ele. Cara, às vezes eu não entendo. Se Deus for falar, eu acho que Ele tem que desenhar pra mim. E várias vezes o Senhor já falou. Às vezes vem uma criança, dá um desenho. Às vezes vem uma pessoa e fala assim... Cara, eu senti de te dar esse desenho. Às vezes eu faço um desenho e alguém vem e confirma naquele... Sabe assim? Desenhar pra eu entender. Especificamente desenho, assim. Especificamente desenho. Que legal. Então tem alguns testemunhos que se a gente fosse contar é meio Você loucura. entendeu o que é que eu desenho? Exatamente. Desenhar mesmo. Não tem problema desenho. Sabe? desenho. Exato. Então ele é, Legal. tipo assim, eu sinto que ele é meu amigo a esse ponto, sabe? De falar assim, olha... Por eu ter tido a história da rejeição e tudo mais, acho que ele faz questão. Ele é um Deus tão grande, ele se coloca nesse lugar tão simples e humilde para a posição que é dele, dono de todo o poder. Ele se coloca nessa posição humilde para falar: isso é importante para mim, eu vou falar na linguagem que você entende. Cara. Então é isso que me move, assim. Essa é a minha experiência com Jesus. Muito bom, legal. Top demais. Cara, eu tava comentando com ela sobre isso hoje, que tem alguns dias, né, algumas experiências e tal, mas eu tenho vivido algo muito sobrenatural, que a gente tá compartilhando, na verdade, que é uma época, sabe? Foi a época em que a gente decidiu que a gente iria casar, sabe? E a gente eu ouvia isso em podcasts e tudo mais, a respeito da honra que Deus traz pro casamento, sabe? Do propósito que tem no casamento.
sabe? E a gente conversava com pessoas e tudo mais, e falavam pra nós, cara, quando você assumir um posicionamento, você colocar data, as coisas vão começar a fluir de uma forma diferente. Sim. E eu só, tipo, amém, beleza. Só que quando a gente colocou, a gente começou a ver um mover totalmente diferente, de fato, sabe? Sim. Então, esse período que a gente tá vivendo de noivado, pra mim tem sido a coisa mais incrível e intensa em Deus, porque tem sido muito racional pra mim, sabe? Diferente de uma experiência específica, onde eu me vi, tipo, mergulhado na presença, assim, sabe? Chorando e tal, e que foram impactantes, necessários pra mim, esse período tem sido muito racional de eu sentir a presença de Deus, ver ele apontando a direção em dias tanto incríveis quanto em dias tristes, entendeu? Cara, em dias que você tá acabado, você vê, você sentir a presença de Deus falando, cara, é ali, é dessa forma. Sim. E nos dias felizes também. Então a gente tem presenciado isso, né, especificamente voltado pro casamento, né, pro noivado, como Deus tem apontado e falado. E pra mim tem sido uau. Tipo, eu não preciso estar em prantos pra sentir Cristo, sabe? Eu não preciso estar, tipo, emocionado. Não, cara, eu tô plenamente racional, até meio estranho e fechado, e eu tô sentindo a presença de Jesus. Você tá sendo Então, pra profissional. mim, esse período tem sido incrível pra mim, cara. Conhecer Jesus de perto, sabe? Top demais. Lindo, hein? Lindo, né? Acaba não, Uau, acaba não. A nossa direção já deu sinal. A direção o diretor já tá O diretor cansado, já deu sinal. Então, assim, gente, né? Agradecendo vocês demais, né? Fortalece a nossa fé, né? E espero que a gente possa também fortalecer de vocês e que nós em conjunto, né? É tudo nós mesmo, né? Vai impactar outras pessoas e vai fazer isso, né? Então, essa questão, né, de transformar a juventude, eu acho que o overview que a gente deu aqui na verdade é impactar as pessoas que estão ao nosso redor. E a juventude foi mais pelo fato, né, da faixa etária que vocês estão hoje, né? Do momento que vocês estão hoje. Mas já estão caminhando para a vida de casado, né? Para outras responsabilidades, outro nível, outro mistério, né? É bom é excelente, cara. Ainda É mais excelente. quando você tá sobre a mesma unção. Exato. É mágico, esquece tudo. Eu vou te falar que eu falei pra... Curte o momento de vocês, porque é bênção, é muito bom. Vou falar pra você aqui, pra ficar registrado, que eu falei pra você no almoço. Ele comentou comigo assim, abrindo um pouquinho do que a gente tava conversando, né? E eu acho isso muito top. Vocês foram almoçar fora, é isso? A gente foi, cara. A gente foi só nós dois. Legal, bom saber, né, Fer? Só eu com ele e eu. Então, tá vendo? Tô te devendo almoço. E o Gabriel tá me devendo um agora. Eu não paguei a conta. Calma aí, gente. Eu paguei um... Eu não paguei, tá? Glória a Deus. Ele falou assim pra mim, cara, tipo assim, né, no dia a dia dele, ele conhecendo a Raíssa e tudo mais, ele orava, tipo assim, Deus, Raíssa é de Deus pra minha vida mesmo, não sei o que e tal. Eu falei pra ele, cara, eu aprendi uma coisa com a minha linda esposa, que é decisão. Ou seja, eu decido estar com aquela pessoa. Sim. E aí eu coloquei com ele assim, cara, Deus foi lá e falou pra você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora, imagina você falando com Deus e você chega pra ele e fala assim, Deus, eu posso amar a Raíssa como Cristo amou a igreja? O que ele vai responder pra você? Ele vai falar não? De forma alguma. Então, ou seja, é a sua decisão. Então, da mesma maneira que a Raíssa olhar pra você e falar assim, Deus, posso amar o Gabriel como Cristo amou a igreja? Ele vai olhar pra você e vai falar assim, Deus, ame-o como Cristo amou a igreja. Ame-a como Cristo amou a igreja. Cara, a única situação que eu vejo é que Deus, de repente, não abonaria, lógico que a gente já viu casos, seria um jugo desigual. Que é o que o Fer colocou. Então, assim, se você está debaixo da mesma unção, buscando ao Senhor, e um decide amar o outro como Cristo amou a igreja, cara, não é sucesso. Com certeza. Então, assim, queria declarar para vocês aí, excelente casamento. Sim. Que Deus abençoe, Sim. né? Pode contar conosco como irmãos. Claro. Tenho certeza que quem está nessa bancada aqui vai estender a mão.
e que nós possamos unir essa força, né? Sim. Voltando de novo naquilo que a gente construiu, eu acho que nós aprendemos muito hoje. Com certeza. Que realmente unir esses propósitos, buscar conhecimento, né? Fazer com que isso gere, né? Alimento, e que cada um pegue ali o seu pão e leve, né? Sim, Faça ali o id, né? com certeza. Deus sempre valorizou, né, a família, né? É isso aí. E é isso que vocês estão construindo, né, a partir de agora. Né? Nessa união, uma família, que venham frutos, né, que vocês semeiem dentro e fora, né, da casa de vocês, para que essa unção só se multiplique. Essa semana o pastor Carlos ele falou uma frase que eu acho que ficou bem marcada para mim. Né? A fé produz esperança. A esperança produz amor. E o amor jamais acaba. Sim. Então acho que a fé que vocês têm, a esperança de trazer jovens, de correr atrás desse propósito, só tem a fazer crescer o amor de vocês e o amor de Cristo em vocês e através de vocês. Então que Deus continue derramando graça, favor, unção sobre a vida de vocês, que vocês sempre estejam cheios, né, do Espírito Santo, transbordando essa alegria, esse amor, essa simplicidade que vocês trazem. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigada Uma pelo honra estar aqui convite. com vocês. É isso aí. Foi bom demais. Não, obrigado. Eu só queria mandar um beijo pra minha mãe, Aê! pra Isso é minha legal. sogra, pro meu cunhado, todo mundo, pro meu pai, pro meu pastor Darlan. Beijo pra minha mãe, minha avó também. É verdade, a mãe dele. Isso aí. Top demais. E, gente, eu posso falar só uma última Agora, coisinha? não. Você falou de relacionamento, é rapidinho. Às vezes alguns jovens vêm perguntar pra nós como escolher alguém. E a gente sempre fala assim, se você olhar pra ela e o olho dela brilhar por Jesus, se você sentar pra conversar com ela e vocês falarem mais de Jesus do que de vocês, essa é uma boa varoa, um bom varão. Então eu queria deixar só esse recado pros jovens. A gente vive numa idade que a gente quer arrumar alguém, né? Então a gente se encontrou porque o olhar dele brilhou por Jesus, não por mim. É por isso que eu fiquei com ele e eu digo pra ele, o dia que seu amor por Jesus acabar, cara, o meu amor por você acaba. Então eu só queria deixar esse recado pros jovens, que se for se relacionar com alguém, se relacione com alguém que tem os olhos brilhando por Jesus, que fala de Jesus, que expressa Jesus, se relacione com um cristão profissa. É isso aí. Esse recado que eu queria Obrigado. deixar. Nossa, demais. É isso aí. E o Gabriel, hein? Algum recado final, uma mensagem final pra galera aí? Cara, Está te assistindo aí. Vai, Barão. cara, eu acho que é o que eu tava pensando hoje, sabe? Tem um coração ensinável, sabe? Ouvidos dispostos a ouvir Jesus, sabe, cara? E disposto a ouvir as pessoas, sabe? E que a gente seja intencional nisso, cara. A gente tava falando de jovens, então que a gente seja intencional em conhecer jovens diferentes da gente, sabe? Como o pastor Carlos falou no sábado, plantar onde a gente não vai ver a colheita muitas vezes. E sabe, cara, se Jesus mandou uma grande comissão para todas as nações, povos diferentes da gente, é muito, cara, é errado a gente pensar que vão ser as pessoas que são iguais a nós, sabe? Então, que a gente esteja disposto a ser amigos de pessoas diferentes da gente, cara. Muito bom. Isso aí. Show de bola. Top demais. Sensacional. demais, né? Lindo. Isso aí, ó. Alguma outra Amém. consideração? Cara, eu tô muito feliz, assim, de receber esse casal, de a gente estar junto, né? Deixar realmente com que essa mensagem, ela se propague onde Deus quiser, né? É isso aí. Você que está assistindo a gente aí, que realmente possa ter recebido todo esse aprendizado, né? Como a gente falou, não temos todo o conhecimento, não somos o sabe tudo. Estamos aqui em crescimento, né? Nessa unidade, junto com você que está assistindo a gente aí, para fazer com que o nome de Jesus seja conhecido em todas as nações a partir desse podcast. É isso aí, Certo. cara. Glória a Deus, é isso aí. Galera, não esquece de compartilhar, não esquece de isso aí. curtir. Dá feedback pra gente lá nos Sim. comentários, tá? Outra questão, vai ter o Zap lá, então se você se sentiu aí
tocado pelo Senhor. Se você precisa de ajuda, manda um zap lá, fala com a gente. Tem os dados também da igreja aí na descrição. Então, assim, tem lá um time também preparado para te ajudar, para te receber. Vai ter o Instagram também do pessoal aqui de hoje. Vai ter o Insta de hoje, o nosso. Então, assim, meio de comunicação não vai faltar para quem quiser se conectar aí. Quer deixar também já o Instagram? Manda aí, filho. Manda seu Insta. Eu tenho escritório de arquitetura. Deixa o telefone também, Isso, irmão. Vambora. Momento Comercial do Na verdade, podcast. Gabriel Nassif. Eu e a Rá, nós somos péssimos Instagramers. A gente tem que melhorar. A gente tem que melhorar. tranquilo. Eu só tenho Instagram profissional, Sim. na verdade, que é gabrielnassif.arquitetura. Sim. Eu vou deixar na descrição, Isso. porque o Nassif é Tem a página estrangeiro. profissional. E tem os projetos lá, e tem o site também. Top. E o da Rá também, só tem o profissional dela, né? Manda Eu bala. tenho um que eu fiz recentemente pra deixar uns recadinhos, uns bilhetinhos, que é @tenha um lindo dia com Jesus. Ou um lindo dia com Jesus. Eu não lembro certinho. É um lindo Legal. com Jesus, né? E aí eu sempre coloco alguma coisinha lá, mas assim, sempre pra deixar aquele espaço livre pra comunhão. Quero falar, quero oração e tal. Legal. Show. Top Isso aí, demais. Coloca na descrição também. como Sim. isso. É isso aí. E ela Vamos não- colocar lá. Ela não falou, mas ela tem uma Ah. marca que ela tá lançando de customização de jaquetas. Aí sim, hein? Fala aí. Eu customizo sempre com Deus, né? Alguma arte envolvendo Deus e tal. Algum versículo e tudo. E também tem a @comchrist. Vai deixar na descrição. Vai deixar na Vamos deixar na descrição. É isso aí. Manda Você pra faz gente lettering lá. também? Aham, Olha, eu tô faz aprendendo lettering a aí, você fazer. que precisa aí. É verdade, Tá, não? alguma arte. Vende o A peixe aí, gente filha, sempre, eu sempre oro tudo, peço inspiração pro Espírito Santo. conversar com ela. Glória a É Deus. isso aí. Estamos precisando de trabalho. Ó as conexões. Tá chegando. Ó as conexões. Vamos ajudar o casal. Aham. Vou deixar a chave Pix, essa questão de Pix amigo aí já. Vamos pra cima. Abençoa nós. Muito bom. Ô, Fer? finalizar Fer, com- considerações finais? Considerações finais, agradecer, né, o casal que veio aqui, derramou demais da experiência de vocês, da vivência de vocês, né, dentro da igreja, fora da igreja, essa vida com Cristo. Então, agradecer demais, eu acho que é uma conexão não só com os jovens, mas uma conexão também com as pessoas de todas as idades. Então, Deus continue abençoando, usando vocês poderosamente, Isso aí. porque isso contagia todos que É isso aí. estão próximos de vocês, cristãos e não cristãos. É isso aí. Que Deus derrame graça e favor. Glória a Deus, é isso aí. Muito bom. Certo, galera? Continua sendo profissa aí, sendo um cristão ativo, né? E transbordando o Senhor, transformando aquele que está ao seu redor, transformando aqueles que veem Cristo em você. Então é isso. Amém. Beleza? Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Abraço.